Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre a vida de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu vou ter o prazer de conversar novamente com a advogada Railana Santana Faraco. E, a princípio, você pode achar que esse tema não tem muita relação com você, mas tem. Hoje a gente vai falar sobre injúria e difamação em grupos de WhatsApp. E qual é a relação com o trabalho? Não existe quase mais empresa que não se comunique de alguma forma através do WhatsApp. E aí a gente está falando que a gente pode cometer o crime sem saber e a gente pode sofrer o crime sem saber. Sem saber, não pode. Disse a doutora para mim uma vez: dizer que não conhece a lei não pode ser usado em juízo. Não é isso, doutora? É isso mesmo, Carla. Fico muito feliz em estar mais uma vez aqui e trazendo esse esclarecimento que é muito importante. Como você mesmo falou, hoje em dia todos nós estamos envolvidos com a internet. E estar envolvido com a internet, você tem que estar muito atento, porque a qualquer momento você pode, sem querer, cometer um desses crimes. Perfeito. Seja muito bem-vinda, é um prazer conversar novamente com você aqui nesse espaço que a gente está falando junto com o trabalhador. Vamos começar pelo básico, porque todo mundo acha que sabe o que significam essas palavrinhas mágicas. Vamos lá, o que é injúria? Carla, injúria é quando você chama alguém de algo que considere desonroso. E aí nós temos também a calúnia e difamação, que estão bem próximos. Então, eu vou esclarecer todos os pontos, até para que o nosso trabalhador ele entenda se ele recaiu ou se de fato ele foi vítima de um desses crimes. A calúnia é acusar alguém publicamente de um crime do qual você não tem provas. Já a difamação é quando você acusa alguém publicamente de um ato desonroso. Ou seja, o que distingue a difamação da injúria? É justamente isso. A difamação, ela é pública. E a injúria, ela pode ser pessoal. Eu conversando com você, eu posso te falar palavras de cunho desonroso e ali eu já estou incidido de um crime. Não preciso ter testemunha. Basta, de fato, eu praticar essa injúria. Entendi. Quando a gente pensa nesses crimes, e aí a gente vai tentando remontar uma sociedade antes desse boom da internet, a gente entendia que essas coisas eram muito nas brigas da rua ou eram então nas discussões dentro do trabalho. É basicamente isso? Isso também. Vou até trazer um fato que ele foi notório, foi bastante divulgado essa semana. Foi uma suposta advogada que entrou numa padaria já no fim do dia e tinha um casal de homossexuais e tinha os atendentes. Ela, por si só, fez um pedido no balcão da padaria e tratou a atendente de forma ofensiva. Ou seja, ela não era cliente da padaria, nunca tinha estado ali, mas ela foi, além de ela rompeu o limite da grosseria. Ela foi de forma ofensiva com o atendente. Nesse ato, os dois rapazes foram defender a atendente, até porque viram que já era tarde, ela estava trabalhando e a suposta advogada teria entrado ali apenas para fazer uma compra e foi muito grosseira. Cometeu os crimes aqui que nós já falamos com o atendente. E, além disso, a advogada passou a injuriar e difamar os outros dois, as outras duas pessoas presentes. Então, a cada dia que passa, a gente verifica que não é apenas alguém que você tem um desafeto, não é apenas alguém que você não gosta. Às vezes, você numa fila de banco, às vezes você numa fila do mercado, alguém na sua frente faz uma coisa e você parte para um xingamento, você parte para uma palavra, por exemplo, você, seu ladrão, enfim, você passa a ofender alguém que você conhece ou não conhece sem ter o mínimo de prova sobre aquilo. Então, a gente pode estar inserido nesse contexto de crime em qualquer lugar ou a qualquer momento. Perfeito. Se a gente fosse dar exemplos muito claros, a gente tem exemplos óbvios, por exemplo, quando a gente tem os crimes de racismo. E aí chamou
de preto de forma ofensiva, de macaco, de preguiçoso, rapidamente a gente tipifica, não é assim que fala? Tipifica o crime. Se a gente está falando com relação à homossexualidade, chamou de viadinho, chamou de baitola, chamou de sapatão, tipificamos o crime. Nesses casos, chamou de ladrão, chamou de vadia, todas essas coisas, burra, ignorante. Assim, a gente já pode tipificar de alguma forma os crimes que a gente está abordando na pauta de hoje? Com certeza. Só vai partir um pouco mais a fundo quando você é homofóbico, que aí configura, além da injúria, ou uma tipificação um pouco mais pesada pela qualidade de ser homossexual. Ou por ser negro, entra uma injúria racial, ou seja, é um crime bem mais pesado pela cor, ou seja, por ele está sendo injuriado, porém em descrição da sua cor. Então, assim, e os demais exemplos que você falou cairia perfeitamente na injúria, calúnia e difamação. Então, hoje a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque o que talvez anteriormente não era bullying, não era crime, hoje é muito sério, hoje é crime. Você expor alguém de forma que você não pode comprovar aquele ato, ou mesmo a fim de denegrir a imagem, de tornar aquela pessoa negativa diante da sociedade, você está incidindo nos crimes que nós falamos acima. Perfeito. Como é que esses crimes eles começam e como é que eles podem ser praticados nas vias digitais? Então, hoje o mundo ele é totalmente digital. É muito raro alguém que não tenha um WhatsApp, por exemplo. Isso pode ser, de fato, configurado pelo WhatsApp, pelas redes sociais, Facebook, Instagram, qualquer rede de comunicação. A partir do momento em que você expõe o outro de forma negativa, vexatória, de forma a fim de denegrir a imagem do outro, você já está incidindo em crime. Ah, mas e se eu fiz uma postagem porque eu estava irritada, porque eu estava... porque eu queria de fato expor aquela pessoa, mas depois eu apaguei. Isso é muito interessante. Se você fez aquela postagem e a pessoa tiver printado, tiver como comprovar que você fez aquilo, não interessa se posteriormente você apagou ou não. A partir do momento em que você expõe alguém, você já incide em um dos crimes tipificados acima. Perfeito. O que eu ia falar agora é uma questão que, em minha opinião, no mundo material, às vezes é mais difícil, que é a criação de provas, né? A juntada de provas, ou seja, você discutiu num bar, você tem que ter uma testemunha em loco que vá falar. Agora, nas mídias digitais, é mais fácil criar prova? Eu acredito que sim. E eu já tive muitos casos, por exemplo, onde o agressor ou o acusador ele cometeu o crime, posteriormente ele foi informado, ele foi acionado, ele foi alertado e ele veio apagar aquilo. Porém, o meu cliente, que seria a vítima, já tinha recebido aquele print, ele nem viu diretamente, ele recebeu por terceiros aquilo. Então, a partir do momento em que você consegue printar, que você consegue juntar, fazer a demonstração de que você foi ofendido por aquela pessoa, não importa qual é a ação posterior dela, isso já incide no crime e assim você faz prova. Você pode até pegar a pessoa que te mandou como testemunha e, obviamente, juntar aquela agressão que foi feita contra você. Perfeito. Lembrando para o nosso telespectador que não está muito antenado nas palavrinhas, quando a gente fala printar, a gente está falando de apertar uma teclinha no computador aqui, que é o print screen, que grava a imagem da tela instantaneamente. E aí você guarda essa imagem. No celular, você também tem vários botõezinhos que você aperta, que você guarda a imagem da tela. Não adianta só copiar o texto e guardar, não. Tem que ser a imagem que comprove que aquilo que você falou está lá naquele lugar discutido, não é isso, doutora? Isso, e é muito importante também, Carla, ao fazer esse print, ao guardar essa imagem, você conseguir guardar a data.
porque é muito fácil, em caso de defesa, mas isso é de anos atrás, isso não foi feito agora. Então, sempre que você for fazer um registro de imagem, você for fazer um print, você tem que fazer de uma forma que a data seja totalmente visível, aparente àquela prova. Perfeito, muito legal. Agora, se esse crime pode ser feio quando a jornalista engasga, né? Mas a gente respira fundo e vai. Nossa, a língua agora deu uma trava. Vamos voltar, porque eu sei o que eu quero falar. Quando a gente está num grupo de WhatsApp, por exemplo, e esse grupo é da família, significa que existe um tipo de relação entre aquelas pessoas. Quando esse grupo é maior e aí envolve os trabalhadores de uma mesma categoria, que é o que a gente está falando aqui hoje no Trabalhador em Foco, a justiça percebe esse processo de uma forma diferente? Carla, a justiça percebe esse processo de uma forma diferente apenas para fins de indenização. Vou explicar melhor. A partir do momento em que você está num grupo, seja ele com 10, 20, 30, 200 pessoas, que eu acho que é o máximo de um grupo de WhatsApp, você está expondo ideias, expondo informações. A partir do momento em que você comete um desses crimes, seja calúnia, injúria ou difamação, poderia ser apenas para o receptor. Você já estaria cometendo. A partir do momento em que você envolve outras pessoas nessa sua feitura do crime, você dá aso para a vítima apenas para ela monetizar isso. Ou seja, você está expondo ela diante de outras pessoas, às vezes diante de trabalhadores da mesma empresa, então aquilo já vai virar um bafafá posteriormente aquilo, ou às vezes uma categoria, um grupo de advogados, você expõe aquele advogado diante da sua classe. Então, você leva aquela mensagem negativa, vexatória, diante de outras pessoas. Então, num processo, bastaria apenas o receptor receber. Porém, como você está expondo ele para terceiros, a majoração, ou seja, o aumento de uma indenização, ele conta nesse momento, enquanto as pessoas foram alcançadas com aquele cometimento de crime. Perfeito. Quando a gente fala nesse cometimento de crime, nas palavras que são utilizadas, nas formas, a gente, até o presente momento, ficou em questões muito duras, digamos assim. Chamei a pessoa de ladrão, falei que ela era uma vadia, falei que ele era preto, macaco. A gente ficou em coisas muito grotescas, digamos assim. Contudo, se eu estiver errada, me corrija, doutora. A injúria, a difamação, ela pode ser mais subliminar. Ela pode deixar a entender e, da mesma forma, ser crime. E aí a minha pergunta é a seguinte: qual é o limiar entre a sensação de ofensa, a ofensa e o crime propriamente dito? Existe um limiar? Então, a justiça ela não pode punir o que eu estou pensando ou o que eu gostaria de fazer. Eu gostaria muito de assaltar um banco agora, mas eu não tenho coragem. Então, de crime. essa ação de gostaria, de acharia, isso a justiça ela não pode punir. Agora, a partir do momento em que eu efetivo isso, ou seja, vou te dar um exemplo subliminar onde a justiça aceitaria. Tem um grupo com 10 advogados e apenas uma jornalista. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero ofender essa jornalista sem falar nomes, porque eu também não quero ficar muito adstrito à informação. Então, eu viro e cometo um crime, ou eu chamo, digamos, a jornalista de vadia, de uma forma que a única pessoa que possa entender seja jornalista. Por exemplo, nesse grupo tem alguém que trabalha com imprensa que não vale nada. Já roubou e eu sei disso. A única pessoa que trabalha com imprensa é a jornalista. Os demais advogados, teoricamente, não. A partir do momento em que eu falo essa frase, eu não precisei falar o nome da jornalista.
mas eu dei a entender que a única pessoa que furta, que rouba e que não presta é a jornalista. Eu cometi um crime e diante de testemunhas. Então, nesse caso, apesar da mensagem ter sido subliminar, por eu não ter falado o nome daquela pessoa, ela é válida para impetração da ação. Perfeito. Acho que isso é muito importante da gente explicar de forma bem prática e utilizando exemplos tão tangíveis assim, porque às vezes a gente acha que a indireta não é crime, mas nesse caso a indireta pode ser um crime, sim, e passível de uma ação, não é isso? Exatamente. É o que eu sempre falo. A partir do momento em que a pessoa ela recebeu uma ofensa de forma gratuita e desnecessária, ela tem que buscar a justiça. Por quê? Porque a partir do momento em que você deixa o agressor sempre na posição de agressor, ou seja, é alguém que sempre xinga, alguém que sempre fala mal, é alguém que sempre expõe os outros de forma vexatória, sem nenhum tipo de punição, ele vai ser sempre reincidente nisso. Então, hoje a vítima pode ser você, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser um amigo. Então, é muito importante que você, quando passe por isso, e das formas em que nós falamos aqui, e eu achei bem interessante falar de forma clara, sem ser um juridiquês, sem ser... Exatamente, para que todos entendam, até para que não cometam, ou se forem vítimas disso, saibam os seus direitos, saibam a quem recorrer, saibam como recorrer ou fazer prova desses crimes. Perfeito. Já falamos de que forma que esse crime é cometido e como que a gente não pode cometer o crime. Já falamos sobre como juntar provas para a gente entrar com um possível processo. Aí vem a questão. Se sentiu ofendido, tem uma questão antes que eu queria perguntar, que eu anotei aqui na minha pauta. Existe relação com a quantidade de pessoas que fazem parte daquele grupo? Você falou que só por uma questão de multa maior. Tô certa ou tô errada? Isso, Se um uma grupo tem 10 indenização. pessoas, digamos que seja um grupo de jornalistas, que é a minha categoria, é a minha área de atuação. Um grupo de 10 jornalistas rola um paranauê de injúria e difamação com 10 pessoas. Por sua vez, se fosse num grupo de 200 pessoas, qual seria a diferença numa ação realizada pelo ofendido, pela vítima? Justamente essa, o advogado ele tem como articular uma forma de explicar para o juiz que você ser ofendido num grupo de 20 pessoas já é uma coisa bem vexatória, já é uma coisa bem ruim. Você ser exposto de forma negativa diante de 200 pessoas, isso tem impacto muito maior. Porque de 200 pessoas que falam cada uma para 2 pessoas, olha já quantas pessoas estão sabendo daquele crime. É a mesma coisa que você fazer uma live. Eu já tive clientes, por exemplo, que foram expostos em live. A live começou com 1, 2, 3. Ao final, e ela estando ainda dentro da rede social, ela tinha sido vista por mais de 4.000 pessoas. Então, assim, olha a quantidade de pessoas que ficaram sabendo ou que ouviram aquela notícia que não era verídica da suposta vítima. Então, assim, é uma exposição gratuita e cada vez que isso se propaga, maior deve ser a indenização. Então, isso serve para quantificar quanto o juiz vai decretar de indenização. Perfeito. Na comunicação, principalmente na área do marketing e na área da publicidade, que seu marido faz parte, talvez você saiba até desse número. A gente sempre fala com clientes de comunicação que quando ele faz uma coisa boa, uma pessoa descobre, em via de regra, ela conta para uma pessoa. Mas se for uma merda, se fez uma coisa errada, no mínimo para 3 pessoas. A gente está falando de 300%. Então, usando a comunicação como um parâmetro, uma injúria para 200 rapidamente virou 200 vezes 3. Porque é um número que se faz para calcular as nossas métricas de comunicação. Então, a gente está falando de uma coisa muito complexa e muito séria. Agora, uma questão é a seguinte. Quando eu sofro esse crime, né, injúria, difamação, calúnia, de um par do mesmo nível que eu, profissionalmente falando, ou seja, aquele grupo de trabalho
em que eu estou hierarquicamente no mesmo patamar que o meu colega que me ofendeu. Esta é uma ação. Agora, e se essa pessoa que me ofende está hierarquicamente acima de mim? Ou seja, se eu sou uma vendedora e ele é o meu gerente, a gente pode tipificar como... Aprendi a tipificar, viu que bonitinho? A gente pode tipificar como injúria, calúnia, difamação e também como assédio moral? Com certeza, Carla, porque o assédio moral você sofre exatamente de alguém que é hierarquicamente superior a você. Porque se o seu chefe fala certas coisas para você, isso já tem um peso. Se o seu chefe ele fala para você por ser o seu chefe, isso configura um assédio moral. Ou seja, ele quer sair com você, então ele fica ali te cercando, fica falando palavras de baixo calão, achando que isso está te conquistando. Ele está nessa posição de poder falar isso para você justamente por ele ser seu superior. Então, isso tem um peso maior. E o assédio moral, ele é muito recorrente. Falando aqui em trabalhador, é muito importante o trabalhador saber disso. Em que parâmetro deixa de ser uma brincadeira, deixa de ser uma zoação, para ser de fato um crime, um assédio moral. Então, além dele recair em calúnia, injúria, difamação, ele pode cair num crime muito grave, que é o assédio moral. Perfeito. A gente já está chegando no final do programa, vamos chegar logo nos finalmente desse papo. Qual a importância de se abrir um processo por conta desse crime e, em via de regra, quais são as penas possíveis? Então, Carla, uma coisa que eu quero deixar aqui muito importante, porque é muito relevante para esse tema, é que tanto a calúnia, injúria e difamação, ela prescreve em 6 meses. O que significa isso? A partir do momento em que você sabe que você foi xingado ou que aquela notícia chegou até você, de que você foi exposto, a partir daquele momento, da sua ciência, você tem 6 meses para recorrer à justiça. Você recorre à justiça através de um advogado, de um processo chamado queixa-crime, e essa queixa ela vai para o juizado especial criminal. O que significa isso? É um juizado de menor potencial ofensivo. E as penas podem ser variadas. Nesses crimes não incide prisão. O acusador, o agressor, ele não é preso. Porém, ele tem uma dor de cabeça. Ele pode fazer mediação, ele ter que ir ao fórum assinar uma vez por mês. Tem também a transação penal, que é quando ele troca o processo por uma pena, ou seja, que tipo de pena? Ele tem que ficar 2 anos, uma vez por mês, indo ao fórum assinar. Ou então uma cesta básica, ou um valor em que é revertido para uma casa de auxílio, um orfanato, um asilo, enfim. Existem várias penas que são aplicáveis dependendo do que acontece no interior, no bojo do processo. O requerente, que é requerente, que é a vítima, ele pode indicar o que ele quer? Então, por exemplo, digamos eu, Carla, se alguém cometer um crime de injúria comigo e que eu entre com o processo, eu quero que ele dê cestas básicas, por exemplo, para o Lar de Crianças Nossa Senhora das Graças, que é o lar onde meu filho morou. Então, eu tenho afinidade emocional, a pessoa me ofendeu, quero que ela pague em cestas básicas para o lar. Eu posso sugerir isso? Sugerir você pode, mas isso é distrito do juiz. Por quê? Porque quem dá a sentença é o juiz. A parte, ela está ali a fim de ver que aquele mal que ela sofreu vai ter um final, vai ter uma, digamos assim, punição. Só que essa punição, ela é dada justamente pelo juiz. Porém, no ato da audiência, nada impede que você fale exatamente isso que você falou, que foi um gesto bem bacana. Meu filho morou lá, eu gostaria que lá fosse agraciado, independente da sentença, caso seja cesta básica, como as cestas básicas. Então, assim, é sempre válido, o juiz entenderia perfeitamente seu pedido, mas seria leviano da minha parte falar que a vítima escolhe onde ou para onde vai essas cestas. Legal. Última questão que a gente precisa ressaltar. Retratação. Nesses casos, o pedido de retratação pública no mesmo lugar de origem da ofensa é uma possibilidade? É sim.
e raramente o juiz não dá. Por exemplo, um casal onde a mulher expôs o cara nas redes sociais, no Facebook, de que ele não paga pensão, que ele é um safado, que ele é isso, que ele é aquilo. A retratação, nesse caso, o juiz entenderia não ser cabível, não pela vítima, mas sim por novamente a vítima ser exposta. Agora, falando de um grupo de WhatsApp, onde aquele grupo, onde é um grupo fechado e as pessoas verificaram que de fato ocorreu o crime, seria plenamente aceitável uma retratação ali, porque todos já sabem do contexto do crime cometido. Então, nada mais justo que quem viu o crime cometido recebeu também aquela retratação por parte do agressor. Maravilha, doutora. Queria mais uma vez agradecer imensamente seu tempo. O nosso programa chegou no final, horário, TV, tempo. Sei que você não pode deixar telefone, porque a OAB diz que não pode, e a gente segue a regra, mas sei que você pode divulgar suas mídias sociais caso o nosso telespectador tenha alguma dúvida e queira sanar a dúvida contigo. Como é que ele faz para te encontrar? Perfeito, Carla. Eu que agradeço novamente o convite. É sempre muito bom estar aqui. Quem tiver dúvidas, quiser me procurar, entrar em contato, vou deixar o meu Instagram, railanafaraco.adv, ou através do Facebook, lá do Messenger, santanafaraco.adv. Maravilha. Obrigada de verdade. Foi um prazer conversar novamente com você. Espero que em breve a gente fale de outros assuntos que têm a ver com o nosso dia a dia, que a gente precisa entender para não sofrer e para não cometer nenhum crime na sociedade. Obrigada, Railana. E obrigada a você também, de casa, que ficou com a gente nesse bate-papo. Chega de crime pelo WhatsApp, ok? Vamos tentar ser melhor cada dia, um dia de cada vez. Um beijo grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.